Boa noite pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite. Mais uma live aqui na Mais Psicólogos. Deixa eu só arrumar aqui que tá meio tremendo. Acho que agora tá ok. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Acho que já tá. Boa noite, Elaine, já tem uma galerinha online. Me atrasei alguns minutinhos. A parte tecnológica aqui não estava querendo ajudar muito, mas tudo resolvido. Aí, deixa eu só resolver. Só arrumar uns detalhes aqui. Boa noite pessoal. Sexta-feira à noite, chuvinha aqui em São Paulo, tempinho bom para não sair de casa e assistir uma live sobre relacionamentos. Eu vou pedir para a galera que está online só me dar um feedback se o áudio, se o som tá bom, se a imagem tá boa, só para eu saber se tá tudo, se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu ver. Rodrigo, áudio e vídeo ok. Deixa eu só tentar arrumar aqui um pouquinho. Não, tá bom. Veralice, boa noite. Rodrigo, Elaine, Elisete Sampaio, minha mãe, muito bem-vinda. Boa noite, Cleonice, Letícia, Veralice. Jeane, que legal. Divas no Divã, um perfil muito bacana. Tem aqui nas redes sociais. Bem-vinda, Jeane, Elaine, Rejane, Nice, muito bom pessoal. Vi que a Selma também acabou de entrar, psicóloga que também é parceira nossa que faz algumas lives às vezes. Muito bom pessoal. Como eu disse, comecei atrasado um pouquinho por questões tecnológicas, não foi, até que foi culpa minha, mas nem tanto. Vamos ver. Boa noite, Renata. Eu que agradeço, Jeane. Boa noite, Selma. Muito bom, pessoal. Eu vou dar só uns 2, 3 minutinhos para o pessoal entrar, só para eu não ter que ficar repetindo muito depois sobre o que é a nossa live e tal. Como eu comecei um pouquinho atrasado, eu também vou dar uns minutinhos para a galera que estiver atrasada também poder vir participar aqui da live com a gente. Deixa eu só... E a gente bater um papo na sexta-noite sobre relacionamento, mais especificamente sobre comunicação nos relacionamentos. Eu preparei aqui mais ou menos uns tópicos que eu quero trazer para vocês, mas a ideia, para quem já me conhece, quem já assistiu alguma live minha, a ideia é que o bate-papo seja também muito livre. Eu não quero seguir roteiro e eu também gostaria muito de contar com a participação de vocês. Então, quem tiver comentário, dúvida, sugestão, enfim, pergunta, fiquem à vontade para mandar. E aí, normalmente, o que eu faço? Eu vou trazendo a ideia que eu pretendo trazer e aí, durante o bate-papo, eu vou pegando os comentários, as dúvidas de vocês e vou jogando no meio para poder ficar uma coisa até um pouquinho mais dinâmica. Minha ideia não é só eu ficar falando sem a participação de vocês. A ideia da live é ter participação de vocês. Então, quem tiver, como eu falei, qualquer dúvida, comentário, sugestão, só mandar que eu gosto dessa interação. Acho que ela é necessária para esse formato aqui que a gente está se propondo a fazer. Já temos mais de 30 pessoas aqui presentes. Deixa eu ver... Já uma galerinha, já 8h15, eu acho que dá pra ir começando. Eu vou me apresentando e aí, como eu disse, se alguém tiver alguma dúvida, só mandar. E aí, de repente, se alguém estiver chegando também para acompanhar, não vai perder muita coisa. Boa noite, Aline, Carlos, Priscila Janeski Navarro, outra psicóloga também top, também parceira aqui da página. Vira e mexe, faz algumas lives aqui com a gente. Bom que você está aqui, Pri. Boa noite, Ítala. Obrigado. Fico feliz que você goste do meu trabalho. Fico muito feliz. É para isso que a gente está aqui, né?
Bom, vamos lá, pessoal. Vou me apresentando então. Para aqueles que não me conhecem, sou o psicólogo Rodolfo Sampaio, psicólogo clínico. Atualmente, além da clínica, eu também trabalho em um NCI. Para quem não sabe o que é um núcleo de convivência de idosos. Trabalho durante a semana lá e também tem alguns horários para atendimento clínico, fora as redes sociais que também me consomem um pouquinho. Para quem não sabe também, eu sou responsável aqui pela Mais Psicólogos, eu que sou idealizador e responsável por ela. Então, tudo que acontece aqui na Mais Psicólogos, eu que acabei organizando, trazendo, até essa proposta das lives foi uma proposta que eu pensei e que tem dado bastante certo em trazer profissionais de abordagens diferentes, de áreas diferentes para poder conversar um pouquinho, estar mais próximo da população em geral. Então, como eu disse, como eu sou responsável pela página, o que vocês precisarem, desde já me coloco à disposição para tirar dúvida, para conversar sobre alguma coisa, para, enfim, bater um papo, só mandar mensagem aqui na página ou até na minha página profissional que eu também tenho, que é psicólogo Rodolfo Sampaio. Se alguém quiser conversar comigo por lá também, fiquem à vontade, que a ideia é a gente tentar trocar o máximo possível. Só para eu ter uma ideia também, a Ítala colocou até aqui que é psicóloga também. Boa noite, Gi. O pessoal que está acompanhando, eu queria só saber se quem está assistindo, se é psicólogo, se é estudante de psicologia, se é só interessado na área, se gosta dos assuntos que a gente traz aqui, só para eu ter uma ideia de quem está acompanhando. A Ítala falou que é psicóloga. Deixa eu ver. Silvina, boa noite, sou estudante de psicologia, sempre assisto as lives. Que legal, Silvina, fico feliz de saber que você está acompanhando aqui. Acho que é Vaina, boa noite, Zenilda. Ítala está perguntando, eu acabei não falando também no começo, até falei na verdade. A gente vai falar sobre comunicação nos relacionamentos. O tema da live é: não consigo me comunicar com meu parceiro, com a minha parceira. É para tentar a gente pensar um pouquinho sobre a dificuldade que normalmente os casais ou que nós encontramos em se comunicar com os nossos parceiros. E eu digo nós porque é uma questão, essa dificuldade de se comunicar é algo que todo mundo passa. É lógico que a gente vai pensar em níveis em que casais que a comunicação não funciona em nada e casais que a comunicação funciona um pouco, funciona bastante, mas em algum momento, eu diria em vários momentos, a comunicação do casal ela pode ter alguns ruídos ali e ela ser atrapalhada, e isso dificultar a própria relação. Então eu vou falar de uma forma geral, eu até trouxe alguns pontos que eu acho que alguns comportamentos que eu acho que são importantes para a gente identificar que atrapalham a comunicação no relacionamento, e aí a gente vai pensando junto sobre tudo isso, certo? Como eu disse, quem tiver dúvida, elogio, comentário, sugestão, crítica, só mandar que a gente vai conversando. Renata, que bom, Renata, fico feliz que gostou da ideia. Boa noite, Deolira. Deixa eu ver. Nice, pode mandar no particular depois sim, não tem problema não, fica à vontade. Silvina mandando... legal, eu vou começar com a pergunta da Silvina e aí a gente vai conversando conforme que vocês forem trazendo também. A Silvina está perguntando como lidar em um relacionamento com pessoas com borderline. O que acontece, Silvina? A minha ideia hoje, na verdade, é falar das dificuldades de comunicação nas relações, nos relacionamentos, seja um casal casado, seja um namoro, enfim, um relacionamento meio ficante, não importa. Eu não pretendo entrar muito em patologias, porque aí a coisa vai se estender muito. Porque, por exemplo, se eu for falar das dificuldades de comunicação com paciente, sei lá, com depressão, com paciente borderline, com paciente esquizofrênico, com paciente com ansiedade, eu vou acabar entrando em muita coisa e eu não vou dar conta de trazer tudo isso hoje. Eu vou tentar falar dessas dificuldades em casais até então sem nenhum tipo de patologia. Se tiver, normalmente o que a gente entende? Essas dificuldades vão estar um pouquinho mais agravadas, independente de qual for a patologia, depressão, esquizofrenia, borderline, independente. Um quadro ansioso, um quadro de ansiedade mais grave. Então eu não vou entrar em cada um desses para não estender muito. Mas como eu disse, quando a gente considera um casal que algum dos dois ou até os dois tem algum tipo de psicopatologia, essa comunicação ela tende a ser muito mais
difícil. Por quê? Os pacientes ou as pessoas que têm algum tipo de transtorno normalmente enfrentam dificuldades de se relacionar com quase todo mundo. Muitas vezes essas pessoas têm algumas outras com quem a comunicação é mais fácil, mas normalmente, num geral, a comunicação é mais difícil. Porque a forma que essa pessoa que tem borderline, esquizofrenia, depressão, enfim, não importa qual a patologia, a forma que essa pessoa recebe as mensagens que estão dando para ela, normalmente não é muito real, vamos dizer assim. Normalmente vem com algum ruído, a interpretação que ela faz normalmente não é muito próxima daquilo que a pessoa está tentando trazer. Então tende a ser bastante difícil. Mas aí, como eu falei, cada pessoa, cada patologia vai variar bastante. Eu não vou entrar muito em borderline para não fugir tanto do assunto, mas tende a ser muito mais difícil do que pessoas até então sem nenhum tipo de doença, tá? Que bom que você gostou da ideia, Rodrigo. Giane, psicóloga. Nice, psicóloga. Silvina, estudante. Renata gosta da área, legal. Renata Tiburcio. Tem a Renata Cristina que diz que é paciente. Silvia Rodrigues, boa noite, Silvia. Silvia, psicóloga também, excelente profissional. Estudei com ela, a gente acabou se formando praticamente junto. Também, que bom que você está aqui, Silvia. Prazer em ter você aqui na live. A Gia, estudante de psicologia. Vanessa, psicóloga, também adora minhas lives, que bom. Cleonice é paciente, ótimo tema. Fernanda Nobre, psicóloga, também gostando do tema. Legal, feliz pela participação de vocês, viu? Vamos lá, eu vou trazer alguns pontos para a gente começar a nossa linha de raciocínio. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender, quando a gente pensa em relacionamento, foi o que eu falei, independente de ser namorado, casado, enfim, a gente precisa entender que é uma relação entre duas pessoas, normalmente duas pessoas, pode ser que tenha mais, mas normalmente entre duas pessoas, que basicamente são diferentes. Eu acho que esse é o primeiro princípio que a gente precisa lembrar. Somos diferentes. Eu sou diferente de todos vocês são diferentes de mim. Independente de ter uma relação ou não, nós somos diferentes. E aí quando eu me proponho a ter um relacionamento com alguém, independente de qual for o tipo de relacionamento, eu não posso esquecer disso. Então muitas vezes esse é um ponto básico, até simples, mas que a gente acaba esquecendo, de que o outro, ele não é que nem eu. Ele pode ser muito parecido, ele pode ter um monte de coisa que ele gosta que nem eu, mas ainda assim ele é outra pessoa. E a gente precisa lembrar disso. Quando eu me comunico com o meu parceiro, achando que ele é exatamente que nem eu, provavelmente eu vou cometer alguns erros, algumas falhas nessa comunicação. Porque eu vou falar coisas que para mim são claras, são óbvias, são, enfim, certas, entendendo que o outro pensa da mesma forma e muitas vezes ele não vai pensar daquela forma. E aí, o que pode acontecer? Essa pessoa vai me falar ou vai demonstrar que ela não concorda e eu posso até ficar meio, opa, como assim você não concorda? E aí vem aquela tal da expectativa, da gente achar que o outro ele vai ser exatamente como a gente, que ele vai pensar exatamente como a gente, que ele vai ter a mesma opinião, o mesmo gosto sempre. E isso não é verdade, isso não vai acontecer. Por mais que o outro ele seja muito parecido, que a gente se dê super bem, que a gente concorde praticamente com tudo, tem coisas que a gente não vai concordar. E eu preciso lembrar disso. Eu não posso esquecer que o outro ele vai ter, não é ele pode, ele vai ter opiniões diferentes da minha. E eu preciso entender isso para aceitar, respeitar, isso não virar um problema. Porque como eu falei, se eu olho para o outro e acho que ele vai ser exatamente que nem eu, já é o primeiro erro básico para a comunicação sair um pouquinho falhada. Então, eu acho que é bem simples, como eu falei, mas é muito importante. Entender que o outro ele é diferente de mim e ele vai sim ter opiniões, pensamentos diferentes do meu. E tudo bem, e isso não é um problema. É lógico que quando a gente pensa em opiniões diferentes, eu estou falando de opiniões basicamente gerais, não estou falando de nada muito importante. Porque se eu estou com uma outra pessoa e os meus princípios de vida são diferentes do dela, é difícil que essa relação vá para frente. Agora, se é eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo, eu quero votar num partido e no outro, sabe? Coisas que não influenciam tanto a relação, tudo bem, eu preciso entender isso.
Agora, se for algo extremamente importante para mim, se for algum ponto extremamente fundamental para minha vida, talvez eu precise rever esse relacionamento e ver até que ponto eu estou disposto a abrir mão ou aceitar essa diferença que esse outro tem. Porque a diferença vai existir, isso é básico, tá? Eu peguei aqui só uma definição bem simples do dicionário mesmo do que significa comunicação, só para a gente também pensar um pouquinho. Comunicação, segundo o dicionário, é transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra como resposta. É bem simples e a gente pensa, então a comunicação entre eu e meu parceiro vai ser eu passar uma mensagem para ele, e essa mensagem pode ser falada, pode ser escrita, pode ser não verbal de um comportamento que eu tenho, e aí essa mensagem vai chegar para ele e talvez ele me responda. E isso é muito legal da gente pensar. Talvez volte outra mensagem para mim. Muitas vezes a gente fala alguma coisa ou a gente demonstra algo para o nosso parceiro esperando uma resposta, esperando uma reação, esperando alguma coisa. E muitas vezes isso não vem. E não deixa de ser angustiante você esperar algo e não ter essa resposta, não ter isso de volta. Também é outro ponto simples, mas que a gente precisa lembrar. Se eu estou falando isso independente de assunto, tá? Em qualquer assunto. Se eu passo uma mensagem para o meu parceiro, se eu falo alguma coisa, escrevo, demonstro de alguma forma e ele não me dá retorno nenhum, isso já é um retorno. Isso já é uma mensagem. Não receber uma mensagem já é uma mensagem. A pessoa não te falar nada já é uma mensagem. A gente precisa tomar cuidado com a interpretação que a gente faz dessas mensagens. Senão a gente fica naquela coisa de eu mandei o WhatsApp para ele, ele não respondeu, significa que ele está bravo. Não, às vezes ele está sem internet, às vezes ele está sem tempo. A gente precisa tomar cuidado com as interpretações. Mas o fato de não responder, de não ter uma resposta, já é uma resposta. O fato de eu perguntar e a pessoa não falar nada é uma resposta. Ignorar é uma resposta. Então isso é outra coisa muito simples que a gente precisa lembrar que pode acontecer também. Deixa eu só ver os comentários de vocês e aí eu já trago mais pontos para a gente conversar. Silvina, como essa comunicação pode melhorar em relacionamento com pessoas border? Olha, Silvina, como eu falei, eu não vou entrar muito em pessoas que têm borderline, que são borderline ou algum outro tipo de psicopatologia. Mas o que eu posso dizer? Independente da psicopatologia, o parceiro, que até então não tem nenhuma doença, ele precisa primeiro reconhecer qual é a limitação dessa pessoa. Eu acho que já tem um outro ponto legal de se falar também. Independente do seu parceiro ter alguma doença ou não, ele tem limitações igual você, igual eu, igual qualquer um. Nós temos limitações, somos limitados em diversas áreas, em diversos momentos da nossa vida. E o nosso parceiro e nós precisamos lembrar disso. Então eu não posso cobrar ou eu não posso exigir do meu parceiro algo que ele não pode dar. Então se o meu parceiro tem algum tipo de doença, eu preciso, antes de mais nada, entender essa doença, entender o que ela faz, o que ela altera, onde ela vai mexer mais, onde ela não altera. Porque se eu não entendo, eu vou cobrar coisa que não faz sentido cobrar, eu vou achar coisa que não faz sentido achar dele, entendeu? Então eu preciso entender o que é o borderline, que efeitos que tem, vai alterar o que essa pessoa, enfim. Isso vai minimizar as minhas exigências com o outro. Esse outro, o ideal é que ele faça algum tipo de acompanhamento, que ele faça algum tratamento e que o casal esteja próximo. É outra coisa mínima para qualquer casal. Não tem não tem comunicação, casais afastados. Muitas vezes a doença ela vai afastar, mas aí eu preciso identificar também se a doença é que está afastando ele ou não, porque às vezes eu posso usar a doença como muleta, como desculpa para, então, não está legal por causa da doença. E muitas vezes não é. Muitas vezes a doença vai ser uma desculpinha porque a coisa não está legal. Mas eu acho que basicamente isso, Silvina. Como eu falei, eu não vou entrar muito para não fugir tanto do assunto, que é a comunicação como um todo, mas espero ter dado um pequeno direcionamento, pelo menos. Rose, boa noite. Depois que comecei a fazer análise, fiquei interessado em fazer psicologia. É comum acontecer isso? Muito comum, viu, Rose? É bastante comum pessoas que fazem psicoterapia, fazem análise, depois de um tempo começam a gostar tanto
ou conseguem identificar tanto o retorno que tem e gostam da área como um todo e vão buscar querer fazer o curso. Isso é bastante comum. Rodrigo Rodrigues, automação industrial, a área, que legal, e gosta de psicologia. Que bacana, Rodrigo, muito bem-vindo. Eu gosto bastante, adoro estudante de psicologia, adoro psicólogo, mas pessoas que são de outras áreas, eu acho que agregam muito pra gente, demais. Vanessa, qual a melhor forma de um casal se entender quando são muito diferentes? Bacana, Vanessa. Vamos lá. Eu não gosto de criar receitas pra dizer, ó, segue isso que vai dar certo, porque eu não acredito que isso exista, tá? Então eu não vou dar uma receitinha de bolo, porque isso não existe. Mas o que eu posso dizer, Vanessa? Primeiro a gente precisa identificar o quanto essa diferença influencia no casal. Porque, como eu falei, todo mundo é diferente, isso é fato. Somos diferentes e essa diferença vai existir a todo instante. Mas a gente precisa tomar cuidado com achar que assim, é diferente, mas mesmo assim a coisa tem que dar certo, a gente tem que levar. Como eu falei, a gente precisa tomar cuidado com que diferenças são essas e se essas diferenças são se essas diferenças são fundamentais para mim ou não. Como eu falei, se por exemplo eu sou uma pessoa extremamente religiosa, a religião é quase tudo na minha vida e eu tenho um parceiro que não é religioso, será que eu vou conseguir? Será que essa diferença pesa na relação? Não pesa? Então beleza, vamos seguir em frente. Não, pesa. Eu acho que se ele não vier para minha religião, eu não consigo mudar, eu não consigo manter a relação, entendeu? Então a gente precisa primeiro identificar o tamanho dessas diferenças e o quanto elas são impactantes para cada um. Porque às vezes para mim a diferença é muito grande, mas tudo bem, não é algo que vai me influenciar tanto, não é algo que vai me incomodar tanto a ponto de atrapalhar a relação, mas às vezes para o outro pode ser. Então às vezes até é bacana, às vezes por mais que seja difícil, é bacana sentar e conversar sobre as diferenças. Falar, então fulano, hoje eu queria falar sobre as nossas diferenças. E conversar numa boa. Essa intimidade ela é necessária. Casal precisa aprender a falar sobre coisa que não é legal também. Esse é um outro ponto que eu pretendo abordar um pouquinho. A gente muitas vezes, a gente só quer falar com um parceiro coisa boa. Falar de novidade, coisa legal que aconteceu, só felicidade. O que é muito legal, é muito prazeroso. Mas a gente precisa aprender a falar de coisas que não são boas também, porque isso vai fortalecer e gerar uma intimidade muito maior. Intimidade, confiança no outro. Então acho que uma dica que eu posso dar, Vanessa, conversa sobre essas diferenças. Tenta sentar com seu parceiro ou sua parceira e conversar de assim, eu percebo que a gente é diferente nisso, nisso e nisso, e de repente eu percebo que a gente é igual nisso, nisso e nisso. O que você acha? Você acha que essas diferenças influenciam muito, atrapalham muito, não atrapalham? E aí você consegue tanto você entender o que ele está pensando e vice-versa. E aí quebra aquela coisa de ficar imaginando que o outro pode estar incomodado e não pode. Então essa coisa de chegar e conversar sobre as diferenças é muito bacana. Normalmente ajuda bastante. É uma dica que eu te dou. Nem sempre é muito fácil, mas eu acho que é uma possibilidade legal de você conseguir trabalhar um pouquinho essas diferenças e ter um espaço para elas aparecerem. Porque aquela coisa que a gente não gosta e fica muito escondido, a tendência é ela ficar aumentando e uma hora aparecer do nada e pega a gente desprevenido. Então se a gente conseguir conversar, ajuda bastante. Silvina, muito obrigada, eu que agradeço, uma live sobre isso. Vou pensar, Silvina, é uma boa temática. O pessoal, a gente já teve bastante pedido para falar sobre borderline, já tivemos, acho que uma ou outra, mas já faz um tempo, acho que já dá para podermos fazer mais uma sobre o assunto. Ítala, perfeito Ítala. A Ítala trouxe um outro ponto aqui que eu também ia abordar depois, mas fundamental, respeito. E aí a Ítala até coloca para uma boa convivência. Eu acho que é perfeito essa ideia porque a gente pensa no respeito para a boa convivência com qualquer pessoa, não é só com quem a gente está se relacionando, parceiro mesmo. É com qualquer pessoa. Eu preciso ter respeito com a minha família, com a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, minha esposa, meu filho, meu chefe, meu colega, um vizinho, o porteiro e por aí vai. Se eu tiver respeito, a chance da relação começar legal é enorme. E eu acho que todo mundo que está aqui deve concordar. Quando você conhece uma pessoa e sente que ela não foi muito respeitosa com você, você já vai começar a olhar torto para ela. Você já vai chegar nela com o pé atrás e para ela te reconquistar vai ser muito difícil.
Ou até mesmo alguém que você já conhece há algum tempo, essa pessoa começou a ser desrespeitosa com você, você vai olhar para ela diferente, você vai tratar ela diferente. E isso atrapalha totalmente qualquer relação. Então, perfeito, Ítala. Respeito é o básico do básico para qualquer tipo de relacionamento, tá? Boa noite, Cleide. Peraí, tem um comentário aqui da Deolira. Hoje tem uma preocupação muito grande com o relacionamento da manhã na filha. Ela vai casar em maio e não vejo eles conversando. E ela me disse que não consegue fazer perguntas para o futuro. Eu tenho visto ela muito triste, até marquei uma terapia para ela. Fiz certo? Se eu entendi certo, Deolira, sua filha que vai casar e não se comunica bem com o parceiro, com o noivo dela, eu acho que é isso. Não sei se é exatamente isso, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se não for também, você depois pode comentar de novo. O que acontece? É muito comum também a gente ver casais, reparar em casais que não se comunicam bem. É muito comum, absurdamente comum isso. O que a gente faz quando é alguém que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente se preocupa? Seja mãe, filha, amigo, enfim. Tentar de alguma forma mostrar para essa pessoa que tem alguma coisa errada, porque às vezes ela não percebe. Tem muitos casais que aprenderam que a relação é cada um quieto. Que é não falar muito, que é não entrar muito no assunto, que é não conversar sobre alguns temas, que, enfim, tem muito casal que aprendeu isso, que os pais são assim, e aí ensina aquilo para o filho, ele vai casar e vai agir da mesma forma. Então ele não faz por mal ou porque ele não se importa, é porque a pessoa aprendeu que o relacionamento tem que ser daquele jeito. Acho que o que a gente pode fazer é, se você tem intimidade ou proximidade com essa pessoa, tenta chegar e conversar, perguntar se está tudo bem, se não está, propor essa questão da conversa para essa pessoa tentar com o parceiro, mostrar por que pode fazer bem, por que não pode, e aí de repente essa pessoa aos pouquinhos vai abrindo um pouquinho mais o olhar dela para essa possibilidade, porque realmente para muitas pessoas conversar não é uma possibilidade porque ela não aprendeu que se deva fazer isso no relacionamento. Muitas pessoas, isso até os mais antigos faziam mais, hoje nem tanto, mas ainda existe algumas pessoas que fazem isso. De não conversar com o parceiro, literalmente de não sentar e conversar sobre temas gerais. Só fala de obrigação, sabe? Ó, pague a conta, amanhã tem que fazer não sei o que, tem que resolver tal coisa. Só fala de obrigação. Isso também faz muito mal pro casamento ou pro relacionamento, seja ele qual for, porque vira quase que colega de trabalho, sabe? Que só fala de obrigação. Às vezes com um colega de trabalho você fala mais de lazer ou de besteiras do que com seu marido, com a sua esposa, namorado ou namorada, entendeu? Mas a ideia, se você conhece alguém que está assim, tentar se aproximar e de alguma forma introduzir essa ideia para a pessoa pensar sobre. Não espera que do nada ela vai mudar, mas só o fato dela pensar sobre o assunto já é bastante importante, já é bem relevante já. Laís Novaes. Semelhança atrai semelhança, mas iguais não existem. E aprender a lidar com as diferenças individuais é fundamental. Perfeito, Laís. Boa noite, Josilene. Vanessa, qual a sua abordagem? Eu trabalho com abordagem humanista, Vanessa. Pretendo até fazer uma live sobre ela algum dia, mas ainda não sei quando não. Silvia, Rodolfo, algumas pessoas em alguns casos entendem que a partir do casamento, por exemplo, eles se tornam um só. Você acha que esse pode ser também uma crença que torna a comunicação nos relacionamentos com ruídos? Olha, eu acho que também. Acho que não dá pra gente generalizar, mas eu acho que também. Isso também acontece com alguma frequência. O casal começa a namorar, fica noivo, mas tem aquela coisa de que eu só vou ter proximidade quando eu caso, então às vezes não tem muita proximidade durante o namoro, o noivado, o que é ruim também. Você não ter essa proximidade para quando casar, a proximidade não ser algo muito estranho que você vai sentir muito depois. E tem essa coisa que você colocou, Silvia, de quando casa vira uma pessoa só, entre aspas, né? Então tudo só faz coisa junto, tá tudo muito próximo, não dá liberdade pro parceiro, isso também acaba dificultando. Eu acho que os dois casos de alguma forma geram ruído na comunicação. Se a gente for pensar, tudo em excesso faz mal, até a falta. Então se eu
tenho muita pouca intimidade, se eu converso muito pouco com meu parceiro, alguma coisa ali pode não estar legal. Ou se eu estou muito próximo, se eu estou próximo demais e a gente não tem espaço para fazer nada sozinho, isso também não é muito legal. Até porque antes de eu ser um marido, eu sou Rodolfo. Eu sou uma pessoa, um indivíduo que tenho desculpa, que tenho vontades, que tenho desejos e tudo mais. Então eu sou alguém independente do relacionamento. Se o casamento acabar, eu continuo existindo. Se o namoro acabar, eu continuo existindo. Posso sofrer, posso chorar, tudo bem, isso é normal acontecer. Mas essa proximidade não pode ser tanta de que eu não existo sem o parceiro, de que eu não existo sem o casamento, sem o namoro ou algo assim, tá? Isso também atrapalha. Quando a gente tá, sabe aquela coisa? Quando eu tô perto demais eu não consigo enxergar direito, então às vezes eu preciso me afastar um pouquinho para poder enxergar melhor. Basicamente isso. No casamento, no namoro, é a mesma coisa. Se eu tô longe demais, eu não vou ver algumas coisas, e se eu tô perto demais, eu também não vou ver algumas coisas. Cláudia falou, vive isso, é angustiante. Eu falei já um monte de coisa, Cláudia, não sei exatamente o que você está vivendo. Se você quiser compartilhar ou mandar inbox depois, fica à vontade. Elisete, minha mãe, também presente. Uma boa conversa cara a cara é o ideal, não deixar para depois os problemas. Pura verdade, às vezes a gente quer evitar, isso é muito comum de acontecer em casais. Eu tenho um problema, eu consigo ver que tem alguma coisa ali que não está legal, mas eu simplesmente espero que a coisa melhore, como se fosse, não, isso daí daqui a pouco passa. Tem coisas que vão passar, mas tem coisas que não vão passar. Então se você está vendo que tem alguma coisa no relacionamento que não está legal, independente do que for, e você vê que a coisa está continuando ou que está crescendo, faz alguma coisa, vai conversar, chama para conversar cara a cara, como minha mãe falou aqui. Se você não consegue ter essa intimidade ou não consegue trazer para o seu parceiro para conversar, isso é um outro problema até. Então assim, eu consigo ver que tem um problema, mas eu não consigo fazer nada com ele, só vai piorar. A tendência é o problema ir crescendo, cada um ficar no seu lado, e quando vocês forem ver, já virou aquela bola de neve praticamente irrecuperável, sabe? Então, tende a dar muito mais trabalho para tentar resolver, cuidar ou mudar alguma coisa. Então tentem, enfim, não deixar para depois, ou não deixar para muito depois. Mas, às vezes é bom assim, eu estou com a cabeça quente hoje, não quero conversar hoje, vou conversar amanhã. Perfeito. Falar de cabeça quente também não leva a nada. Só tende a falar o que a gente não quer, falar sem pensar. Nossa, é o pior tipo de comunicação que existe. Você fala sem pensar, se arrepende, o outro vai levar aquilo a sério. Então, é muito pior. Então, se percebeu que você está de cabeça quente, deixa para o dia seguinte. Amanhã eu converso, depois de amanhã eu converso, mas converse. A comunicação, eu tenho o costume de falar que a comunicação é a base para qualquer relacionamento. Se você não tem comunicação, ou se a comunicação está muito ruim, o relacionamento provavelmente também não esteja muito bom. Provavelmente. Obrigado, Ítala. Joselene, o outro não faz nada para mudar. Legal, Joselene, eu acho que essa sua frase, acho que não foi uma pergunta, mas eu acho que é um ponto importante para a gente pensar. Todo relacionamento ele é feito por duas pessoas ou mais. Eu sou responsável pelo meu casamento e a minha esposa também é responsável pelo nosso casamento. Os dois são responsáveis. Se a gente tem algum problema, seja ele qual for, os dois são responsáveis por resolver. Um dos dois pode tomar uma dianteira, entre aspas, de ficar mais à frente para tentar resolver, mas os dois são responsáveis. Se a relação não está legal, se tem algum problema ali, e de repente eu tento mudar, eu tento fazer alguma coisa, tento conversar, tento de alguma forma mudar o que não está bacana, e ela não aceita, e ela não quer e tudo mais, também não vai para frente. Sabe aquela coisa quando dois não querem... Não, quando um não quer, dois não brigam? Mas, sei lá, mais ou menos assim. Se eu tô tentando, se eu sou um lado, tô tentando e meu parceiro não quer ajudar, não quer fazer o lado dele, entre aspas, isso também significa alguma coisa. E aí eu preciso repensar. Que relação é essa que só eu estou investindo? Relacionamento é investimento. Não existe essa coisa de manual de receita, uma receitinha básica que você vai lá, segue e está tudo lindo. Não existe. É investimento dos dois lados.
Se só você está investindo, isso não é um relacionamento. Se só o outro está investindo, isso não é um relacionamento. Os dois precisam investir. Se o outro não está fazendo, é melhor você repensar se está valendo a pena ou por que você ainda está nessa relação. Porque só um investir não vai levar a lugar nenhum. Tende a só fazer mal para os dois e a coisa ficar cada vez pior, entendeu? Então, se o outro não está fazendo nada e você está fazendo a sua parte, tenta rever até que ponto está valendo a pena e até onde você está disposto a aguentar as coisas do jeito que estão. Boa noite, Marli. Érica, olá queridos, estou acompanhando. Muito bom, Érica. Érica também é outra psicóloga, gente boa pra caramba, que também estudei com ela, a gente se formou praticamente junto. Que bom que você está aqui, Érica. Fico feliz pela presença. Marli, se eu acho que diferença de nível cultural atrapalha. Olha, Marli, eu acho que pode atrapalhar. Eu não vou dizer que atrapalha, porque eu conheço casais que têm níveis de cultura diferentes e que conseguem se relacionar bem, quanto outros sem a menor condição, não conseguem. Eu acho que isso vai entrar naquele ponto de assim, somos diferentes e as diferenças que a gente tem atrapalham ou não a relação. Se o nível cultural é algo muito forte para um dos dois, talvez isso atrapalhe. Se não for, se por exemplo eu tenho um nível cultural muito alto e minha esposa muito baixo, por exemplo, só que para mim tudo bem, isso não é algo muito importante e para ela também isso não é algo muito importante, a relação tende a seguir sem muito problema. Agora, se eu me incomodo ou eu tenho dificuldade de lidar com pessoas com nível de cultura diferente do meu, ou ela também tem muita dificuldade de lidar com um nível de cultura diferente, talvez a relação sofra um pouquinho mais. Então pode atrapalhar, mas vai depender do quanto essa diferença é importante para os dois. Porque, por exemplo, a minha esposa pode torcer para outro time e para mim tanto faz, isso não importa em nada a relação, entendeu? Ela pode ter um nível cultural diferente e para mim não importa em nada, ou pode importar muito. Então vai depender do quanto cada um se importa e o quanto pesa para cada um essa diferença de nível cultural. Opa! Deixa eu ver. Tem umas boas perguntas aqui, peraí, deixa eu ver quem que mandou aqui. Rejane, quando a pessoa não entende, eu acho que eu falei um pouquinho atrás, acho que tem alguns pontos que a gente precisa entender. O que eu estou cobrando dessa pessoa, ela tem condição de entender? É um ponto muito importante, porque às vezes essa pessoa, ela vem de uma cultura diferente, de ensinamentos diferentes, e aquilo que eu falo, o que eu estou fazendo, para ela não faz sentido. Então realmente ela não vai entender com muita facilidade. Eu vou ter que criar formas dela entender aquilo. Tipo criança, sabe? Eu não tenho como cobrar da criança algo que ela não aprendeu. Eu não tenho como cobrar de um adulto algo que ele não aprendeu. É a mesma coisa. Esse é um ponto. Se é algo que você entende que, pela vida, pela cultura, é algo que essa pessoa poderia entender, aí eu preciso entender aquela coisa. Essa pessoa ela não entende porque ela não quer, porque ela não se importa, ou porque realmente é uma dificuldade que ela tem. Isso faz muita diferença. Se ela não quer ou ela não se importa, peraí, deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Por que eu estou insistindo em algo que não parece fazer muito sentido, sabe? É difícil responder porque vai depender muito do caso, enfim, do que é exatamente que essa pessoa não está entendendo, Rejane. Mas, de qualquer forma, eu acho que é legal a gente refletir sobre o nosso posicionamento sobre o que o outro está fazendo com a gente, tá? Josilene, diferenças muito grandes e a frieza traz desgaste na relação. Não existe intimidade, não adianta dialogar, existe falta de confiabilidade. Exatamente, Josilene. Se a diferença é muito grande, isso está pesando para cada um, a comunicação por si só dificilmente vai ser algo muito real, muito saudável até. Porque se eu tenho uma diferença do meu parceiro, que para mim é muito importante, eu não vou conseguir sair desse lugar que eu tô para enxergar o outro e vice-versa. Muitas vezes, quando a diferença é muito grande, a gente precisa rever esse relacionamento, rever essa relação, ver se faz sentido permanecer nela, se não faz, por que eu estou insistindo, se eu acredito que isso vai melhorar, se eu acho que não vai melhorar. Eu preciso rever o meu posicionamento
nesse relacionamento, porque muitas vezes não faz sentido eu insistir em algo que não vai mudar, sabe? De nada, Deolira. Olha, Cristina, como eu até falei um pouquinho antes, não sei se você estava já na live, eu não pretendo entrar muito em especificidade de alguns transtornos ou algo assim. Normalmente, pessoas que têm algum tipo de transtorno, elas recebem a comunicação que a gente passa para elas de uma forma com ruídos, como a gente fala. Então, normalmente eu vou falar uma coisa, ela vai entender outra, e a forma que ela normalmente comunica alguma coisa para a gente não vem tanto em padrões sociais. Porque, querendo ou não, nós temos um padrão social que diz o que a gente deve ou não dizer. Quem tem normalmente algum tipo de transtorno não tem muito esse filtro do padrão social. Muitas vezes ele vai falar independente do que os outros vão achar ou alguma coisa do tipo, entendeu? Eu não vou entrar muito em nenhuma psicopatologia para não fugir muito, mas normalmente tende a ser mais difícil por isso, tá? Cada pessoa precisa da individualidade, né, Lucilene? Perfeito. Deixa eu pegar aqui o da Ítala. Eu me separei recentemente devido a ele não dialogar nunca comigo. Ele só conversava quando bebia e sobre os problemas pessoais. Então a relação desgastou. Hoje me sinto muito feliz sozinha, me sentia só ao lado dele, então fiz a escolha de ficar só e feliz. Muito legal, Ítala. Obrigado pelo depoimento aqui na live. Esse processo que você passou, provavelmente, não sei se foi, mas normalmente não é algo muito fácil. Não é algo muito tranquilo para ninguém terminar uma relação, independente de qual seja. Muitas pessoas pensam que se a relação tá ruim, é fácil sair dela. Não é. Muitas vezes a gente terminar uma relação é como se a gente assumisse que a gente não deu conta, que a gente errou. Porque quando eu começo a namorar com alguém, quando eu caso com alguém, eu aposto nessa pessoa, eu estou fazendo uma aposta de que a coisa vai dar certo. Se eu acho que vai dar errado, eu não entro. Então, se eu aposto, eu estou falando para todo mundo, eu escolhi isso. Quando eu termino, eu falo para todo mundo que deu errado. Então, para muitas pessoas, assumir, entre aspas, que deu errado não é fácil. A gente sabe que tem uma cobrança ainda muito grande da sociedade como um todo, de que você tem que continuar, que você tem que insistir, que você precisa manter o relacionamento, buscar coisas diferentes, mas tem um limite isso. Eu não acho que a gente tem que se separar por qualquer coisa, mas também aguentar tudo também não é muito legal, não é saudável. Parabéns, Ítala, como eu falei, obrigado pelo depoimento, obrigado por abrir um pouquinho aqui sua vida com a gente e que bom que você está feliz. Tem coisas que não passam, diálogo não adianta, separação não quer amigável. Olha, Joselene, realmente tem coisas que o diálogo, na verdade, ele não vai resolver, porque o diálogo ele não é algo que resolva, ele é algo que facilita. Porque, como eu falei, se eu tenho muita diferença com meu parceiro e são diferenças que pesam para mim, o diálogo ele não vai resolver, porque a gente vai comunicar coisas que a gente não concorda, a gente vai comunicar um com o outro coisas que não fazem sentido para o outro. Então, a comunicação, não entendam a comunicação como algo que vai resolver o meu casamento. Ele é algo que vai facilitar o meu casamento, o meu namoro, a minha relação. Melhor a minha comunicação, mais fácil é a forma que eu e meu parceiro a gente está se relacionando, entendeu? Mas não que vai resolver tudo, que é um ponto de assim, é um remedinho que eu tomo e acabou. É algo que vai ajudar muito o relacionamento ser de uma forma saudável para ambos. Deixa eu ver, Ellen, boa noite, Ellen, chegou atrasada, mas chegou, muito bom. Jocelene, reciprocidade, responsabilidade. A gente, como eu falei, a gente precisa lembrar que o relacionamento é feito pelos dois. E aí a gente precisa de coisas básicas, que é para qualquer relação, que é respeito, sinceridade, que é algo fundamental na comunicação também. A gente precisa, qualquer relação, para que ela exista, a gente precisa lembrar que eu preciso abrir mão. Se eu não abrir mão de nada, não existe relacionamento ali. Não existe. Um está sendo autoritário e o outro está obedecendo e ponto. Eu preciso aprender a abrir mão e lembrar que eu vou ter que abrir mão o relacionamento inteiro. Eu vou ter que abrir mão todo dia de alguma coisa. Eu estou casado, o fato de eu acordar
e me preocupar em lavar louça, em fazer o café, eu estou abrindo mão de qualquer coisa que eu poderia fazer por algo da casa, por exemplo, que é pela relação. Eu escolher assistir alguma coisa com a minha esposa é abrir mão de algo por ela. Eu não falar ou não ficar provocando numa discussão é abrir mão pela relação. Enfim, a gente abre mão, a gente precisa abrir mão durante, todo dia, basicamente. Só que algumas coisas pesam mais e outras menos. Então, aquilo que eu abro mão e não pesa muito, tranquilo. Mas tem algumas coisas que pesam um pouquinho mais. E essas coisas eu preciso prestar atenção para ver se vale a pena, se não vale, se eu estou disposto a abrir mão. Porque quando eu escolho, a escolha é minha, não é do outro. Se eu escolho abrir mão, se eu escolho ficar na relação, a escolha é minha. Eu não posso culpar o outro, mas o outro isso, o outro aquilo. O outro nada. A escolha é de cada um. Ficar ou não é de cada um. É difícil sair? É difícil sair, sim. Mas a escolha é sua de qualquer forma, entendeu? Deixa eu ver. Acho que é Lê Silva Silva. Acho essa questão de diálogo fundamental. E quando surgem dúvidas na relação, eu, na minha opinião, questiono por que aceitar, por que mudar, o que podemos mudar e o que me pesa mais. Perfeito, Lê ou Lé, não sei como que é exatamente. A gente precisa entender que o diálogo é importante e ter essas reflexões. Muitas vezes a gente tem que parar e prestar atenção como está a relação, como está o diálogo, como que eu converso com meu parceiro. Quando eu converso com ele, eu me sinto à vontade? Não me sinto? Eu tenho vergonha de falar algumas coisas? Por que eu tenho vergonha? Eu falo tranquilo, não falo? Enfim, é legal a gente fazer essa análise, porque eu reparar na forma que eu converso com meu parceiro diz muita coisa sobre a relação. Você vê casais que conversam discutindo, brigando. Isso quer dizer alguma coisa. Você vê casais que mal se falam, você vê casais que só um fala. Enfim, isso quer dizer alguma coisa. Você vê casais que um fala tranquilo e o outro fala agressivo, ou que os dois falam agressivos, que os dois falam tranquilos, enfim. Isso diz muito sobre a relação, sobre o relacionamento. De nada, Ítala. Lucilene, às vezes o diálogo não é fácil, principalmente quando falamos uma coisa e a pessoa entende outra. Exatamente, Lucilene, isso é muito comum. Quando eu digo algo e o outro entende diferente, o que é que eu penso? Deixa eu tentar dizer isso de uma outra forma. Deixa eu tentar dar um exemplo, deixa eu tentar usar outras palavras, deixa eu tentar falar depois, porque às vezes naquele momento aquela pessoa não está legal para ouvir aquilo, sabe? É difícil? Eu tenho o costume de dizer, eu já digo isso há algum tempo, que a coisa mais difícil do mundo para nós humanos é viver. Porque na real, principalmente aqui no Brasil, a gente sobrevive. A gente vive do jeito que dá, a gente faz o que dá para fazer, leva a vida conforme que a gente consegue. E a segunda coisa mais difícil no mundo é manter um relacionamento de uma forma saudável. Eu acredito nisso, porque é difícil. É difícil você conviver com outra pessoa, aceitar as diferenças, conseguir se comunicar, ter os mesmos planos, um abrir mão pelo outro. Nossa, envolve muita coisa. É difícil sim. Quem fala que manter uma relação de uma forma saudável é tranquilo, não é. Pode ser bom, é muito bom. Quando você consegue, é muito bom. Mas não quer dizer que seja coisa super tranquila que muitas pessoas vendem por aí. Não é, é trabalho, é investimento. Se eu quero ter um relacionamento saudável, se eu quero ter uma relação bacana, eu preciso investir nela. Eu preciso olhar para a relação e ver o que está legal, o que não está. E aí envolve tudo. A vida financeira minha, vamos pensar assim, um casal casado mesmo. A vida financeira com a minha parceira está legal? Não está. Isso influencia o casal? Sim. Os planos que a gente tem, que eu tenho, que ela tem, que nós temos, estão caminhando mais ou menos juntos? Estão? Não estão? Isso influencia? Sim. A nossa vida sexual tá legal? Não tá? Para mim tá bom, para ela não tá? Eu sei o que ela acha, o que ele acha da nossa vida sexual? Porque isso também influencia? Sim. A questão emocional, sentimental, de estar feliz, de estar tranquilo, estar bem. Eu sei se meu parceiro está bem na relação? Sim, não sei, isso influencia. Eu sei como que como que o meu parceiro, a minha parceira está em relação à nossa rotina. Enfim, são diversas coisas que a gente precisa estar próximo, precisa se comunicar para saber, para entender e buscar melhorar, porque é um investimento sim.
Silvia, muitas... Peraí, que está quase fugindo. Muitas vezes colocamos no outro a responsabilidade da nossa felicidade e o outro não tem essa responsabilidade justamente porque somos seres individuais e diferentes. Relacionamento é compartilhar e isso não significa abrir mão da individualidade. Perfeito, Silvia, é isso mesmo. Eu preciso entender que a gente vai compartilhar muita coisa, muita coisa mesmo, mas ainda assim eu preciso existir enquanto pessoa fora da relação. Eu não estou falando para ter outra vida fora da relação. Estou falando que eu preciso ter vontades, independente do que a minha parceira acha em alguns momentos. Eu preciso fazer coisas independente do que ela acha. Eu preciso ter o meu espaço, enfim. Se eu não estiver bem, a relação também não vai estar. Se a minha parceira não estiver bem, a relação também não vai estar. Então, individualmente, cada um precisa estar bem para juntos a gente continuar bem. Essa ideia é simples, mas é fundamental também. De nada, Lucilene. Mais nenhum comentário por enquanto. Já estamos chegando a quase nossa 1 hora de live. Deixa eu só ver se eu trouxe todos os pontos. Se alguém tiver mais algum comentário, pergunta, sugestão, fiquem à vontade. Eu acho que eu falei aqui um pouquinho, mas eu acho que é válido refrisar. Casal que só conversa sobre coisas superficiais tende também a ter uma comunicação um pouquinho falha. Por quê? Quando a gente conversa só sobre coisas superficiais, as coisas mais reais, mais importantes, elas existem. Elas estão na gente, estão com a gente. Só que eu não estou trazendo isso para o meu parceiro. O meu parceiro não sabe dos meus problemas, das minhas dificuldades, do que eu gosto, do que eu não gosto, porque a gente fala só sobre o trabalho, sobre a compra do mês, sobre a novela que está passando, sobre algo que eu preciso arrumar em casa. Eu falo só sobre besteirinhas do dia a dia, que são importantes, sim, mas que na verdade não são o principal. O principal é falar sobre o que não está legal, sobre o que está errado, o que me incomoda, o que não está dando certo, o que está dando certo. Isso que fortalece a relação. Falar só sobre coisa superficial, você fala com qualquer um. Qualquer um que te para conversar no ônibus, você fala sobre coisa superficial. Com o seu marido, com a sua esposa, namorado, namorada, tem que ser mais aprofundado. Se você quer ter intimidade, quer ter proximidade, a conversa também tem que ir um pouquinho mais fundo e não ficar tão só ali no rasinho. Deixa eu ver. Eu acho que outro ponto básico também Peraí. Achar que um outro ponto muito importante também que muitos casais acabam falhando ou acabam errando. Você achar na relação que o outro é mais importante que você. O outro é importante, sim, mas ninguém pode ser mais importante que você, para você mesmo. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Isso não significa pisar no outro, não significa ignorar, não significa ter só suas vontades. Eu posso me colocar em primeiro lugar e saber abrir mão e ter um relacionamento bacana. Se eu acho que o outro é mais importante para mim, a minha vida não tem sentido. Se eu acho que a vida do outro é mais importante, se eu acho que eu não vivo sem o outro, alguma coisa também está errada. Se eu enxergo essa relação de uma forma que não é saudável, a comunicação também não vai ser saudável. Então a gente precisa olhar para a sua relação e ver como que ela está. Ver o papel de cada um, como cada um lida com o outro, a importância que cada um dá para o outro. Tenta enxergar um pouquinho isso. Porque, como eu falei, se eu estou colocando o outro acima de mim, alguma coisa não está legal. E provavelmente essa relação tende a não ir por bons caminhos, tá? Ítala, sair da zona de conforto nos eleva, ficar sempre na zona de conforto é cômodo, exatamente. Precisamos ter coragem e sair em busca do que realmente queremos. Perfeito, Ítala. Desconstruir o que não está bom para reconstruir. Perfeito. A ideia é reconstruir. Essa ideia de reconstruir, na verdade, eu acho que é algo para a nossa vida como um todo. Não só para relacionamentos, enfim. É para a vida como um todo. A gente sempre precisa buscar mais. Nós somos, por natureza, seres insatisfeitos.
Desde que a gente nasce, a gente quer mais. Lógico que a gente precisa lidar com isso para não virar algo patológico, algo doentio. Mas a gente precisa buscar mais. Se o seu relacionamento está uma coisa cômoda, sabe? Aquele arroz sem sal, alguma coisa está errada. Tenta colocar tempero, tenta buscar alguma coisa diferente, ou então você vai enjoar desse arroz logo e não vai querer mais olhar para ele de jeito nenhum. Que bom que gostou do tema, Ítala. Boa noite também, até a próxima. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é basicamente isso. Agradeço, nossa, imensamente todo mundo que comentou, que esteve presente, que compartilhou, curtiu, enfim, mandou mensagem. Para aqueles que não sabem, eu estou toda sexta-feira aqui fazendo live na Mais Psicólogos, cada semana com um tema diferente sobre comportamento, psicologia, sociedade. A ideia é sempre fazer um bate-papo leve, como eu acho que eu já falei e repito, eu não gosto de trazer algo muito técnico, muito pesado. Eu acho que isso não é muito legal. Acho importante, tanto que outros profissionais fazem isso, eu acho que agrega muito para vocês. Mas eu acho que também é bacana ter uma live sem tanto termo técnico, algo um pouquinho mais leve. Gosto de fazer nesse estilo mais bate-papo, que vocês participam bastante. Isso para mim é fundamental. Como eu falei, sou psicólogo clínico, tenho minha página Psicólogo Rodolfo Sampaio, sou responsável aqui pela Mais Psicólogos. Se alguém precisar de alguma coisa, é só mandar mensagem, tanto aqui na Mais Psicólogos ou na minha página profissional, que a gente conversa. Estou à disposição de vocês para críticas, elogios, sugestões, enfim, o que vocês precisarem, tá? Deixa eu só ver as últimas mensagens aqui. Boa noite, Lucilene. Valeu, Cláudia. Bárbara, meu marido... Cadê? É mais calado sobre os sentimentos e eu nunca sei o que se passa no seu coração. Como incentivá-lo a se abrir? Olha, Bárbara, eu não sei se você já tentou, se você já fez alguma coisa ou não. Eu acho que o primeiro ponto é insistir. Se você vê que tem algo ali que precisa sair, que precisa melhorar, insiste. Vai atrás e tenta insistir de formas diferentes. Tenta trazer um tema, às vezes para conversar com ele, que você acha que pode ser importante para ele falar. Tenta falar abertamente, fulano, eu percebo que você é muito quieto e talvez isso não seja legal. Posso te ajudar de alguma forma? Pergunta para ele, de repente, se tem algo que você possa fazer, porque às vezes ele mesmo pode falar, faz isso que eu acho legal, faz aquilo ou não faz isso. Em último caso, uma terapia de casal pode ser bacana, ou uma terapia individual para ele. Se você acha que é uma questão muito mais dele do que do casal, a terapia individual para ele pode ser importante, para ele trabalhar algumas questões dele, ou se é alguma coisa do casal, a terapia de casal também pode ajudar bastante. Mas tenta insistir. Como eu falei, busca formas diferentes, às vezes bota para assistir um filme que fala sobre sentimentos e bota ele para assistir com você. Como eu falei, traz um tema, comenta de um livro, dá um livro para ele ler sobre que aborde um pouco esse tema, sabe? Tenta trazer de algumas formas, bota uma música que fale sobre isso, enfim. Tenta trazer de algumas formas que o assunto apareça, mas não sendo muito rígido, vamos falar disso e ponto, sabe? Porque aí fica mais fácil, de repente, para ele conseguir entender aquilo e poder falar alguma coisa, tá? Obrigado, Josilene. Obrigado, Silvia. Josilene, obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, como eu falei, toda sexta-feira estarei aqui às 8. Para quem não for sair na sexta à noite, estarei aqui para a gente bater um papo. Agradeço imensamente a presença de todos. Muito obrigado. Como eu falei, estou à disposição para bater um papo, conversar, tirar dúvidas, enfim, o que vocês precisarem. Eu que agradeço, Bárbara. Desejo uma ótima sexta, finalzinho agora de sexta, né, para todos nós. Um excelente final de semana, feriadão aí na segunda-feira para a maioria. A gente se fala, espero que vocês estejam gostando da página. Quem tiver sugestão também pode mandar, que são muito bem-vindas, tá bom? Cuidem-se, bom final de semana e até mais, pessoal. Tchau, tchau.